Está acontecendo, família, diante dos seus olhos. Bitcoin é 28 mil dólares e a gente comenta sobre esse pump, trazendo correlação com a dominância e argumentos que eu trouxe no meu último vídeo. E, é claro, falamos também de um perigo que surgiu aí no mercado tradicional, no mercado de futuros. Tudo isso logo após a vinheta. Eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo, você oficialmente está na Liga Cripto com você, Mário, é sempre um prazer. Se você já conhece o nosso trabalho, já deixa aquele like, já compartilha o vídeo e ajuda a Liga a continuar crescendo e passar para cada vez mais pessoas informação de relevância nesse mercado. E se você ainda não conhece nosso trabalho, está conhecendo agora, vê se você curte esse vídeo, não deixa de dar o like e se inscreva no final, ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Por último, desses recados oficiais, eu lembro que a gente não procura ninguém nos comentários, então cuidado com os scammers. Todos os benefícios da Liga Cripto estão aqui no Linktree e você pode ter mais informações só clicando. Temos aqui o Plano B reformulado com atualizações no precinho, com descontão para você tornar os seus estudos muito mais eficientes. Tem aqui o nosso parceiro de trade, a Bybit, depositando 50 dólares. Você está elegível a ganhar 15 dólares para trade. E também o nosso clube de membros, também reformulado. Todos os benefícios estão descritos lá no YouTube, é só você verificar e ver o que se adequa melhor à sua realidade no mundo das criptomoedas. Tem para todo mundo. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Bom, família, primeiro começando aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin, a gente pode ver que o Bitcoin quebrou aqui essa formação que a gente tinha, superando essa resistência, foi até acima dessa resistência prévia aqui, que algumas vezes a gente chegou a fechar próxima, outras vezes a gente só agulhou nesse território. E nesse instante, às 16h40, meu vídeo vai ser postado mais tarde, só pontuando isso, mas nesse instante a gente está em torno de 28.200. Se ao longo do dia de hoje a gente tiver ainda uma retração de preço e mesmo assim fechasse acima desses 27.570, 27.600, seria algo extremamente forte, não é algo definitivo, mas é importante, principalmente olhando aqui pelo BPWP, que a gente busque uma consolidação de preço, visto que a gente vem aí de grandes movimentos de volatilidade. Outro ponto interessante da gente observar aqui no gráfico diário é que a média móvel de 20 se encontra em torno de 23.500. E se a gente botar aqui também o auxílio da nossa Ishimoku, a gente tem a linha de média móvel rápida e a linha de média móvel base próxima de 23.800. Então, essa aqui é um range, mais ou menos, né? Que em casos de correções, caso a gente volte para essa formação, eu teria como pontos de suporte para o curto prazo. Falando ainda de curto prazo, a gente pode observar aqui no consolidado desse order book que a gente tem uma barreira de venda ali, uma pressão vendedora muito próxima de 28.400 e uma pressão ali compradora agora próxima de 28.140. Então eu espero ali uma certa lateralização ao longo desse fechamento de domingo para que segunda-feira, ou pelo menos ao longo da semana, a gente tenha aí uma decisão mais assertiva em que direção do mercado a gente irá nesse instante. Digo isso porque muitas das vezes, né, com os mercados fechados, os mercados tradicionais fechados no final de semana, quem opera ali no final de semana, muitas das vezes, são investidores comuns, investidores sardinha. Obviamente, a gente tem também investidores grandes que operam no final de semana, mas a gente quer ver a decisão das instituições. Será que a gente vai ter um grande volume de compra agora já na segunda-feira, empurrando o Bitcoin a patamares próximos de 30 mil dólares, 31 mil dólares, ou a gente vai buscar uma correção que, inclusive, pode ter o incentivo, agora eu estou no gráfico diário do CME Futures, do Bitcoin, desse gap que a gente criou aqui na sexta-feira, do fechamento de sexta-feira aqui de 10 de março para a abertura dos mercados em segunda-feira, dia 13 de março. Então a gente pode ver que criou-se esse gap entre 21.95 e 20.300 aproximadamente. Mais uma vez, só ressaltando, não é obrigatório que a gente feche esses gaps, mas diante da proximidade, aí falando aqui de tempo, né, como a gente tem pouquíssimo
últimos dias, desde a abertura desse gap, ainda existe uma grande probabilidade desse fechamento. Se a gente começa a olhar para o mais longo prazo, vamos supor que a gente passa um ano de evolução de mercado e esse gap ainda segue aberto, eu já passaria a desconsiderá-lo. Mas nesse instante, no curto prazo, eu fico atento. Isso não vai me fazer vender todas as minhas posições de Bitcoin, tá? A gente acabou de ver um excelente exemplo de que não há certeza nesse mercado. Tinham muitas pessoas apontando como certeza a continuidade da correção. O Bitcoin é 12 mil dólares e eu tenho certeza, isso não dentro do mercado, mas dentro das minhas convicções, que muitas dessas pessoas perderam o trem passando. Para você que quer aprender a acumular de maneira mais eficiente, de maneira mais segura, a gente tem lá tudo descrito no curso Plano B, Igão dando uma aula de DCA, que inclusive ele comentou aqui no último vídeo aberto. Voltando agora para nossa análise de dominância, olha só o que pode acontecer muito em breve. O Bitcoin ele desafia um ponto de resistência por volta de 48, 49% de dominância, que das últimas vezes a gente não conseguiu superar. E da última vez que a gente foi acima desse percentual de dominância, ou seja, quando o Bitcoin conseguiu superar essa dominância de 49%, essa resistência, a gente iniciava ali o processo de finalização de bear market. A gente pode ver que aqui a gente atinge o nosso fundo de mercado próximo do início ali do ano de 2019, mas isso não faz com que a dominância do Bitcoin diminua. Pelo contrário, a gente aumenta a dominância do Bitcoin não só em valorizações em movimentos de alta, mas também em correções, em momento de proteção de capital, de incertezas no mercado. Só para fins de exemplo, a gente pode ver aqui dia 26, a semana do dia 26 de março de 2018, o Bitcoin tem um rally de preço enquanto a sua dominância cai. Mas o meu foco aqui é entender a relação de ganho de capital com risco tomado. E aí é o que eu digo e o que eu disse no último vídeo, a gente possivelmente vai adentrar uma fase de recuperação de dominância do Bitcoin, em que altcoins também ganham capital, também ganham valorização de market cap. E eu posso te provar aqui, olhando o historical snapshot do CoinMarketCap. A gente pode observar que no nosso Covid Dump, lá em março de 2020, a gente tinha aqui a dominância do Bitcoin próxima de 65%. A gente vê a dominância do Bitcoin reduzindo enquanto o mercado vai se animando, a gente vai entrando ali num estágio de euforia, vai até o primeiro topo aqui do Bitcoin. Logo após a formação desse topo, enquanto a gente forma esse topo de mercado, a gente já pode ver a dominância do Bitcoin recuando. E é aqui, nesse instante, em que o mercado ainda mantém a sua euforia, ainda tem uma certa lateralização, um ganho de preço do Bitcoin. A gente chegou a fazer o segundo topo, mas a dominância do Bitcoin já ia diminuindo. Isso significa que ali era um momento muito próspero para as altcoins, porque a gente tinha a manutenção do otimismo criado por essa grande euforia e corrida do Bitcoin. Se a gente pegar esse momento aqui do Covid Dump, que o preço do Bitcoin estava aqui na Coinbase em 5.300 e a gente tinha 66% de dominância, quando o Bitcoin atinge o máximo da sua dominância aqui no gráfico, a gente tem o Bitcoin próximo, na verdade, na metade do caminho para sua máxima histórica. Mas ainda assim, se a gente comparar esses momentos em relação à dominância, a gente tinha o Bitcoin em 5.392 e chega a um Bitcoin a 32 mil dólares. Isso é mais ou menos 6x. Já o Ethereum, com 125 dólares ali naquela parte de dominância em março de 2020, chega a 975 dólares em 3 de janeiro de 2021. Isso é algo em torno de 8x aproximadamente. Então a gente tem sim, de maneira geral, altcoins que passam ali a valorização de mercado do Bitcoin, mas isso não é uma regra nesse momento. Não é nesse instante um momento de altcoin season. Se a gente pegar aqui a Litecoin, por exemplo, a 160 dólares nesse topo de dominância do Bitcoin e pegar ali o momento de fundo do Covid Dump, a gente tem Litecoin a 36 dólares. Numa continha rápida de padaria, a gente vê esse preço, né, aumentando em 4,4 vezes, ou seja, menos que o Bitcoin. Então, isso não é um caso exclusivo da Litecoin. A Binance Coin também saiu de 10 dólares dessa época para algo em torno de 41 dólares, também 4 vezes só a capital, enquanto no Bitcoin você teve um ganho maior. Então não é que seja impossível você ter um ganho maior nesse instante de mercado do que o Bitcoin, mas é mais difícil você ter uma assertividade. Assertividade essa que
no momento de altcoin season é muito maior. Em termos de dominância, é isso que eu gostaria de falar. É bom a gente destacar também que a gente encontrou suporte aqui nos nossos fundos de mercado e outras correções num nível de suporte que já dura mais de anos, né? A gente vem aqui desde o fundo em 2018, a gente encontrou suporte em 39% de dominância. Então, eu estaria focado, eu estaria de olho a tempos à frente se a gente tiver a superação dessa faixa aqui de resistência de 48, 49% de dominância, a gente superando 50%, muito possivelmente a gente pode ver o Bitcoin recobrar os níveis de dominância pré-bull run lá de 2021. Lembrando que, mais uma vez, o Bitcoin pode crescer a sua dominância mesmo com quedas de preço. Ou seja, se a gente tivesse agora uma grande correção para fechamento de gap lá em 20 mil dólares, eu estou apenas especulando, não estou dando um fato, mas se isso acontecesse, isso também seria positivo, acredito eu, para a dominância do Bitcoin, que teria um inflow ali de capital por conta dessa saída em medo do mercado das altcoins. Sem contar que, caso você não considere esse inflow de capital, só o escoamento de capital do mercado como um todo, e você tendo um escoamento menor do mercado do Bitcoin em comparação com o das altcoins, também já seria o suficiente para aumento da sua dominância. E a gente tem muitas confluências positivas quando a gente começa a vislumbrar um aumento da dominância do Bitcoin para esses níveis aqui de confiança. Por fim, família, eu trago esse tweet aqui do Will Clement. Para os investidores que percebem que podem querer possuir algum Bitcoin, agora que o Fed já está intervindo, boa sorte para conseguir o que sobrou. Os detentores de longo prazo agora têm 73% da oferta total. Você não está recebendo minhas moedas e há muitos outros como eu. Certamente eu sou um deles. Estou contigo, eu, Clemente. A liga está com você. A gente não tem interesse aí em despejar bitcoins de maneira alguma. A ideia aqui é acumular e sempre com responsabilidade. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa aquele like, deixa comentário. Me diz se você tá bullish e me diz se você também está arrependido de não só ser membro da liga, de não ter adquirido ainda o plano B e principalmente se você perdeu esse trem aí que passou um pouco acima dos 12 mil dólares. Talvez a gente tenha a possibilidade, sim, de revisitar essa casa. Eu acho que o maior problema, o maior erro do mercado é você ter opiniões absolutas, verdades absolutas num mercado que é extremamente imprevisível. Então, a gente não tira sarro de ninguém, a gente gosta e trata os outros com respeito sempre. O grande ponto aqui é que a gente também é humilde para entender que a gente tem o nosso direcionamento, a gente tem as nossas verdades, mas a gente não tem isso como verdades absolutas, como caminhos de sucesso que são irrefutáveis e que só há esse caminho. Na verdade, a gente tem diversos caminhos e você tem que se preparar, você tem que ter estratégias para os possíveis cenários que podem se apresentar para a gente. Então, família, é isso. A gente fica por aqui. Grande beijo, grande abraço e até a próxima. Fui!